Quantas horas na semana você tem que trabalhar? Quantas horas seria muito produtivo para realmente você virar de vida? É isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo, analisando um corte do Thales Gomes. Primeiro eu vou colocar o corte aqui e a gente vai analisar juntos a fala do Thales para a gente poder refletir um pouco sobre este tema. Então eu vou colocar a fala do Thales aqui para vocês acompanharem. Vamos lá. Cara, eu não contrato skatista. Essa é a base da nossa cultura. Porque o ponto é o seguinte, skatista é mimizento, não trabalha duro, parece que, pô, todo mundo deve alguma coisa pra ele. E a turma que trabalha no G4, a turma trabalha pra cara. A gente tava ontem até 1h da manhã trabalhando, hoje 8 horas da manhã, porque o escritório tava cheio, só saio daqui quando eu voltar lá 10 horas da noite, o escritório tá cheio de novo. Eu vou lá domingo, tem uma galera. Meu irmão, não tem esse negócio de home office. Home office tu acha que não funciona? Não, acho que funciona sábado e domingo. Segunda a sexta tem que ir normal pro escritório. Sábado e domingo, se não tiver um home office, a empresa... Cara, se você não meter uns 70, 80 horas por semana de trabalho, você não vai construir nada na vida, mano. Se você não meter 70, 80 horas de trabalho, você não vai conseguir realizar nada na vida. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. O Thales é um guerreiraço, né? Um cara que saiu do nada, construiu um império, construiu uma empresa, aliás, construiu já 3 empresas gigantescas, tem não só um faturamento muito bacana, como ele ensina muitas pessoas a faturarem mais. Então, ele é aquele cara que ele prova para você quem ele é através dos resultados. Então, a gente tem que ouvir o que ele tem para falar, principalmente no sentido produtividade, quando a gente quer olhar para um resultado. Agora, vamos comentar, vamos aprofundar um pouco nessa fala do Thales, né? Então, será que realmente a gente deve trabalhar tanto assim, no sentido de da gente, né, usar o nosso tempo inteiro para um trabalho? Ele falou uma palavra muito importante. Você tem que trabalhar 70, 80 horas semanais se você quer construir algo. Para aí, vamos pegar na palavra construir. Realmente, o Thales tem muita razão num ponto. Se você sai, né, do zero e precisa levantar o voo do avião, ou seja, você não tem nada, você não tem um pai rico, você não tem mãe rica, você não tem nenhuma bagagem de dar uma continuidade numa empresa, etc. O que você tem que fazer? Você tem que levantar voo. Se você já tem algumas coisas, se você já tem, teu pai tem uma empresa, tua mãe tem clientela que vai passar para você, tio, tia, enfim, qualquer padrinho, você já está numa altitude de cruzeiro. Você só precisa manter a velocidade lá e deixar a tua vida andar. Mas se você não tem nada, você precisa decolar o avião. Quando o Thales fala 70, 80 horas semanais, o que eu penso? Ele está se referindo à construção, a decolar o avião. Realmente, para você decolar o avião, você precisa trabalhar muito mais do que o normal. E é difícil mesmo, é uma dura realidade. O que ele fala aí é uma dura realidade. Mas a gente vai destrinchar um pouco em relação a entrega de qualidade versus tempo de trabalho. Isso é uma coisa muito importante para a gente não confundir. Quando a gente fala em produtividade, nós trazemos esse conceito da agricultura, lá de trás. Esse conceito começou, o quanto que eu consigo produzir nessa terra. Então eu tenho tantos hectares, né? Isso eu estou dizendo ali já, né, lá no começo realmente das negociações, do comércio em relação às commodities, quando a gente estava começando a formar as civilizações mais acumuladas mesmo, as cidades. Como que a gente vai saber se uma terra é produtiva ou não? Como a gente vai saber qual é o valor daquilo que eu faço? Então, eu sei que em X hectares de terra, claro que não tinha hectares na época, mas em X espaço de terra, eu posso produzir tanto de milho, mas o meu vizinho produz o dobro de milho naquele espaço. Então, a gente tem que ter uma noção de valores, né? Naquele X espaço de terra, eu produzo um copo de café, mas naquele X espaço de terra eu produzo 10 sacos de milho. Então, o café tem um valor mais alto do que o milho, né? Mais raro, mais difícil do que o milho. Estou dando um exemplo pífio aqui, né? Não que isso seja uma verdade. Mas esse termo produtividade a gente trouxe da agricultura, o quanto que eu consigo produzir nesse raio dessa terra. Quando a gente traz esse termo produtividade através da Revolução Industrial para a produtividade humana, né, a gente começou a trazer esse termo para a produtividade do homem dominando máquinas, né? Então, Henry Ford ele conseguia fazer um carro no começo ali da produção de carro e demorava 12 horas para produzir um carro. Quando ele mudou alguns conceitos e técnicas e tal, ele começou a produzir um carro em 1h30. Né? Então, ele fez com que o tempo de produtividade dele
diminuísse e a produtividade aumentasse, ou seja, eu tenho uma matéria-prima, eu tenho um resultado, né? Quanto resultado eu consigo com aquela matéria-prima e um fator tempo, é minha produtividade. Ok, analisado isso, quando a gente passa agora para o nosso século, né, para o nosso século atual e também até para o século passado, né, quando a gente passa para o final do século XX, esse conceito que a gente trouxe da agricultura, depois passou pela Revolução Industrial, né? A produtividade, quando você fala numa fábrica, ela é muito importante para a gente ter uma noção, né? O quanto aquela fábrica está funcionando, o quanto que aquela fábrica é realmente eficaz, quanto que eu posso ter de gastos e que eu vou ter de ganho, quanto que eu preciso comprar de matéria-prima, qual é o fluxo, né, das questões que vão gerar um resultado nessa fábrica. Mas quando a gente fala hoje, atualmente, de produtividade, a gente trouxe esse conceito para a produtividade também cognitiva. Então tem uma coisa muito importante que a gente precisa diferenciar aqui. O que é uma produtividade que é uma tocação, isso é uma produtividade que eu posso calcular em tempos, em horas trabalhadas, e o que é uma produtividade de qualidade. Por exemplo, imagina uma pessoa que vai fazer a campanha de lançamento lá da G4 Educação. Será que essa pessoa precisa trabalhar horas ou será que ela precisa trabalhar em entregáveis? Né? Vou dar um exemplo para vocês. Vou imaginar que eu contrato uma pessoa que ela vai trabalhar 12 horas por dia. A outra pessoa ela vai trabalhar 3 horas por dia. Mas essa pessoa que vai trabalhar 3 horas por dia é um gênio da criatividade e vai me dar insights e vai me dar forma de eu comunicar para o meu cliente fantástica. Só que se eu colocar ele trabalhando 10, 12 horas por dia, esse cara pode perder a criatividade dele. O que eu estou fazendo uma provocação aqui? Primeiro, não acho que o Thales está errado, já vou chegar lá. Mas existem tipos de produtividade. E quando a gente fala em produtividade cognitiva, é muito complexo a gente atrelar a tempo. E claro, uma hora da vida, né, um momento da vida, a produtividade cognitiva ela vai ser qualificada como tempo. Porque para você ser bom o suficiente de chegar num ponto de trabalhar 3 horas por dia, você precisa ter realmente ralado muito para provar que com 3 horas por dia você vai entregar mais do que o outro que vai trabalhar 12 horas por dia. Mas isso se dá quando a gente fala em produtividade cognitiva. Quando nós falamos em produtividade, o que é produtividade cognitiva? É algo que eu não tenho tanto quanto quantificação, ideias. Quanto tempo demora para fazer um capítulo de um livro? Será que é só eu entregar o capítulo pronto? Será que é melhor eu entregar um capítulo por semana de um livro? Ou eu demorar 5 anos para fazer um livro e entregar um negócio muito, mas muito valioso? Aí fica muito o que eu quero fazer com isso. Então, eu venho fazer essa reflexão porque hoje a gente tem um conceito para a produtividade cognitiva e para a gente ter o brilhantismo cognitivo diferente do que a gente tinha esse conceito com a Revolução Industrial. Então, claro que no começo da carreira, e quando a gente fala em produzir 100 horas semanais, eu já trabalhei 20 horas semanais, 30 horas semanais, 50 horas semanais. Na época da residência, eu trabalhava 100 horas semanais. Já trabalhei num esquema de 70 horas semanais. Então, depende muito o que você está fazendo e qual é o nível de aprofundamento que você quer em cada tarefa. Vou dar um exemplo para vocês. Se por um acaso eu tenho uma atividade que ela é simplesmente uma tocação, eu vou aqui preencher planilhas, eu posso muito bem contar o tempo e falar, vou preencher planilhas por 12 horas. Esse meu trabalho ele vai ser entregue da mesma forma com o tempo. Agora, se por um acaso eu tenho um trabalho que eu preciso, né, como eu falei, criar uma campanha ou fazer um trabalho onde eu preciso de muita concentração para resolver um problema de lógica, às vezes o tempo não significa que eu estou trabalhando. Às vezes você trabalhar cognitivamente não significa sentar na frente do computador e ficar lá. E se você, por um acaso, trabalhar em algo que você puder contabilizar com o tempo e o tempo também ser sinônimo de qualidade, de entrega, vamos imaginar que se eu trabalhar 10 horas, eu entrego um trabalho melhor e maior do que se eu trabalhar 8 horas. Então, maravilha. Se você tem este tipo de trabalho, você pode aumentar as horas e você vai continuar entregando o mesmo resultado, aí sim você pode aumentar o número de horas para você ir escalando o teu negócio. E isso é o que acontece provavelmente com boa parte do pessoal da G4, que eles trabalham num sistema onde existe, né, um carrinho ali de produção, um sistema integrado, né, e muitas pessoas têm uma função específica, ou de atender um cliente, ou de fazer planilhas, o outro de fazer uma copy. Agora, de fazer copy, pode ser que se você deixa esse cara numa privação de sono ou no estresse extremo,
ele perde o brilhantismo na copy. Então, qual que é a sacada aqui? É você entender se você aumentar o tempo de trabalho, vai cair a qualidade, se aquela posição ocupa um cargo de produtividade cognitiva, ou se ela ocupa um cargo onde você pode aumentar as horas e ela vai continuar entregando a mesma coisa. E aí, obviamente, a gente cai aí em uma outra condição. Vamos imaginar que você entendeu que esse trabalho pode ser um trabalho que você aumente a escala. E o que você pode fazer para trabalhar 70, 80, 90, 100 horas semanais sem dar um crash? Aí vem uma sacada boa. Toda vez que você precisa construir alguma coisa na vida, e o Thales falou isso muito bem, você realmente precisa trabalhar muito. Toda vez que você dá um upgrade, você muda, você dá um salto na sua vida em relação à prosperidade, em relação a reconhecimento, realmente são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso trabalhando como o Tim Ferriss sugeriu, 4 horas na semana. Você tem que ser muito gênio para fazer isso e trabalhar 4 horas na semana e dar um salto na sua vida. Dá, é possível? É possível. Você pegar, sei lá, um cantor famoso, provavelmente, até um cantor famoso pode trabalhar 100 horas semanais, muitas vezes, né? Você pega, sei lá, Ivete Sangalo, pega no carnaval, Ivete Sangalo deve trabalhar mais de 100 horas semanais. Enfim, mas se você tem uma habilidade nata ou que você desenvolveu muito diferente do que o geral, você sim pode se dar o luxo de trabalhar pouco e dar um upgrade na sua vida. Mas em geral, as pessoas comuns, como nós, elas precisam muitas vezes aumentar a carga de trabalho para que consiga dar um upgrade na vida de alguma maneira ou, como o Thales falou, construir alguma coisa na vida. Ok, vou imaginar que você está nessa pasta. E aí você não tem ainda um trabalho cognitivo tão complexo, né? Quando você começa, você está construindo, muitas vezes, mesmo que você tenha um trabalho cognitivo complexo, você tem que entregar em horas, você tem que, cara, dar o seu jeito lá de ser brilhante, ao mesmo tempo, cara, tá numa privação. Eu, no começo da minha carreira, muitas vezes eu tinha que, cara, operar pessoas, atender pessoas durante o dia, dar plantão à noite, operar pessoas à noite, pegar um cara baleado, esfaqueado, ficar a noite inteira numa cirurgia, no dia seguinte eu tinha que estar pleno ali, e depois, no decorrer aí da minha vida, fui diminuindo isso e fui aumentando a minha qualidade de trabalho durante o meu dia. Hoje eu chego para atender, eu quero estar limpo, perfumado, com banho, não que eu não tivesse, né, com banho tomado, sempre estive, mas com cara de cansado. Hoje eu não, eu quero estar no consultório com cara de pleno, com energia, com sensibilidade para entender a pessoa, olhar no olho, poder adquirir informações que não são faladas, não verbais. Se você está cansado, você perde isso. Uma vez eu me lembro, né, eu estava atendendo pós-plantão, e aí eu estava fazendo uma receita para um paciente, né? Eu estava pós-plantão, não tinha dormido nada, comecei a escrever. Cara, quando eu abaixava a cabeça, dava tanto sono que eu dormia e fazia um traço assim, né? Eu estava escrevendo, aí eu baixava a cabeça, só o fato de baixar a cabeça, minha mente entendia que eu tinha deitado. E aí eu dormi escrevendo uma receita na frente do paciente. Aí o paciente me acordou assim, cutucou. Ei, doutor. Aí eu acordei assustado assim, falei, opa, desculpa, já peguei na caneta, comecei a escrever de novo ali. Não, doutor, calma. Queria fazer uma pergunta. Tu é médium? Ele achou que eu estava psicografando, velho. Eu falei, não, cara, eu não sou médium, sou quase. Eu sou médico, quase um médium. Mas eu tô cansado do pós-plantão mesmo, não tô recebendo nenhuma informação adicional aqui para ti, não. E aí ele deu risada, falou, desculpa, vai descansar, doutor. Então, assim, foi vexaminoso, né? Mas acabou tendo um final engraçado, cômico. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento a produtividade caiu, mas eu tive que fazer essas 100 horas semanais para eu conseguir alavancar minha carreira. Então, isso que o Thales falou é uma verdade. Quando a gente vai aprofundar nessa verdade, a gente vê que existem várias pastas. Então, se você tem uma produtividade onde você precisa, além da sua produtividade cognitiva brilhante, ter uma produtividade de tocação, você vai precisar aumentar o número de horas semanais que você trabalha. E como fazer isso sem ter um burnout? Aí vem a sacada. Se você quer trabalhar, na minha experiência aí, mais que 60 horas semanais, dá para ainda você conseguir segurar o burnout por um tempo. Dá para você trabalhar alguns aí anos, né, tendo férias, né, com uma certa periodicidade, você consegue manter a sua integridade física e mental. Passou disso, passou de 60 horas semanais, geralmente começa a azedar, você vai começar a entrar num burnoutzinho, você vai começar a ter uma deficiência aí da sua entrega. Como você pode fazer para trabalhar 70, 80 horas semanais e não ter aí um burnout? Aí vem a sacada. Se você precisa trabalhar tanto assim, você tem que fazer o trabalho de estresse intermitente, ou seja, oscilar as suas fases de estresse.
Você faz assim, 2, 3, 4 semanas de sprint, 100 horas semanais e mais 2 semanas tirando o pé, que você vai trabalhar ali 50 horas semanais, 60 horas semanais. Se você puder, tira aí no mês que você fizer um off, né, 2 semanas, off não, né, você vai continuar trabalhando, mas você vai tirar o pé. Ou você pode, se você tiver mais autonomia, trabalhar 1 mês e meio, 2 meses, 100 horas semanais, e de repente você tira 4 dias livres para descansar. Então, quando você faz a intermitência, você consegue manter 60 a 100 horas semanais sem entrar no burnout. Dá para você manter isso. Você usa suplementos, muda a forma de dormir, passa às vezes por um sono polifásico nessa fase, aprende a tirar uma soneca de 20 minutos durante o dia. Tem muitas estratégias e ferramentas para você fazer nessa fase de pico de estresse e muitas ferramentas para fazer na fase de recuperação. Isso é o que eu chamo de recuperação sincrônica. Você vai recuperar enquanto você está trabalhando e aí você não vai entrar no burnout. Então são 15 dias de recuperação. Então vamos imaginar lá na G4 Educação. Os caras estão no lançamento, tá? Agora lançamento dos 3, né? Thales, Alfredo, todo mundo lá porrando, não sei o quê. Aí, de repente, eles batem a meta. Luta, bateu a meta. Bateu a meta, cara, galera, agora vocês têm aí pelo menos 3 dias de descanso aqui num lugar, toma aí, sei lá, um desconto no Hotel X. E aí, quando vocês voltarem, eu quero todo mundo com sangue nos olhos. Ou não, ou vocês agora vão ter 2 semanas que todo mundo vai sair aqui 5 da tarde do escritório e no final de semana eu não quero ver ninguém trabalhando por 2 semanas. Então você faz essa intermitência e as pessoas conseguem manter isso a longo prazo. Ou outra opção, as pessoas que estão aí trabalhando 70, 90 horas semanais, estão num estágio da carreira de 5, 6 anos ali, onde você ainda é bem jovem e você consegue manter essa porradaria, mesmo com o estresse você vai empurrando. Agora, o ideal dos ideais dos mundos é você construir a estratégia de uma forma que seja sustentável por longo prazo. E se você já é um atleta cognitivo, né? Você é uma pessoa que precisa da performance cognitiva. Você trabalha aí, né, com a tua mente a todo vapor. O que você pode fazer, né? O que você pode ter como dica? Você pode ter a produtividade cognitiva. O que é a produtividade cognitiva? Aí você pode fazer o que a gente chama de produtividade lenta. Essa produtividade lenta, aí o ideal é realmente você tirar o pé. Não adianta, produtividade lenta, não adianta você dormir mal. Não adianta você querer aumentar o número de horas, porque aí não tem número de horas, aí é qualidade. Vamos imaginar que você é um autor de livros. Vamos imaginar que você é um roteirista. Vamos imaginar que você é um bom copy. Se você começa a aumentar muito a carga de trabalho, você perde o teu brilhantismo da mente. Aí ou você vai usar um veneninho, né, para você manter tua mente e dar um crash muitas vezes na sua saúde, ou você pode fazer o que eu chamo de produtividade lenta, que é o que eu uso muitas vezes na minha rotina hoje, para ter aí os maiores insights, para conseguir escrever, para conseguir, né, ter pensamentos, né, no sentido de analisar problemas complexos que eu estou querendo resolver, né, como reflexão da natureza do mundo, etc. Enfim, aí você tem que diminuir as horas semanais. Qual seria o ideal dos mundos? Isso varia muito conforme a sua resiliência, a sua necessidade de sono, sua inflamação. Quanto mais inflamado você é, mais você precisa dormir. Muitas pessoas precisam dormir mais, muitas pessoas são o que a gente chama de pessoas altamente sensíveis. Essas pessoas não podem ter tantos estímulos. Eu sou uma pessoa altamente sensível, né? Isso não significa que eu não seja resiliente, eu trabalhei minha resiliência, mas se eu, por exemplo, fico muito tempo com muitos estímulos, com muitas pessoas falando, vou no shopping, não sei o que, cara, minha mente fica atordoada. Então uma forma que eu uso para descansar é ir para a natureza e tirar estímulo. Essas pessoas altamente sensíveis, elas precisam de uma estratégia um pouco mais refinada para descansarem, porque também elas são muito perceptivas, elas conseguem ter uma cognição muito boa para você fazer multi-análises, né? Meta-análises mentais. Então, uma dica legal é você fazer a produtividade de lenta, e para isso, o tempo de hora semanal, produtividade, o tempo de trabalho semanal tem que cair. O ideal dos ideais do mundo, Gold Standard, é de 24 a 35 horas semanais. Aí é o mundo das maravilhas dos sonhos. Mas se você não conseguir isso, e até esticar até 40, 45 horas semanais, você consegue manter a produtividade cognitiva em dia de forma de produtividade lenta. E para isso existem métodos. Você vai fazer checklist de todas as tarefas, você vai dar prioridade, você vai entender o tempo que você precisa para cada uma delas, sem pressionar muito a sua mente para não perder a criatividade. Então tem muitas coisas que a gente pode usar como estratégia para fazer a produtividade lenta. Mas é claro, você vai entrar na produtividade lenta, depende da fase da vida que você está,
Depende do que você está esperando como retorno da sua vida. Se você realmente pode entregar um trabalho onde você foca mais na qualidade do que na quantidade, e depende se realmente você já atingiu, né, um ponto da tua carreira que você pode trabalhar só com a produtividade cognitiva e não com a produtividade de tocação, não com a produtividade de horas trabalhadas. Então, o que o Thales falou está certíssimo. Mas se a gente quiser aprofundar, destrinchar, existem várias pastas desse conceito. O quanto eu vou trabalhar por semana. Isso é um ponto muito importante para a gente manter nossa mente produtiva. Nem sempre trabalhar mais significa produzir mais. Principalmente se a qualidade daquele trabalho em termos de ideias, em termos de reflexões, está em jogo. Então fica aí a minha reflexão, mas esse vídeo foi muito interessante aí em relação a várias colocações, né, que geraram murmurinhos, que geraram críticas e elogios, mas eu acho que o Thales com esse vídeo conseguiu atingir pessoas que têm dores próximas aos clientes realmente aí da G4 Educação, né? Que são pessoas que percebem uma dificuldade em tocar uma empresa para fazer o negócio acontecer. E principalmente quando a gente fala de startups ou empresas pequenas, etc., muitas vezes você tem que aumentar a carga horária para que você consiga subir de nível, para que você consiga ter uma coisa mais sustentável. Então, isso vai depender muito do seu contexto, mas se você está falando de produtividade cognitiva, aí o buraco já é mais embaixo. Portanto, senhoras e senhores, vale a pena a gente conhecer ferramentas para não dar o crash. Não adianta nada só acelerar a máquina, tem que aprender a acelerar, brecar e reabastecer. Ficamos por aqui, eu espero seus comentários aí no nosso vídeo. Vambora!